Então, vamos aqui fazer uma revisãozinha do oscilador harmônico, tá? Pessoal, perguntem, tá? Que eu quero até, inclusive, nessa revisão, aproveitar para medir o quanto que a maturidade de vocês avançou em relação ao semestre passado. Então, vocês vão ver que vai estar um pouco diferente, tá? É a maturidade de matemática. É a maturidade de matemática. O resto demora 10 anos ainda para melhorar. Regrediu, antes estava na quinta série, agora voltou para a quarta. Quarta série, tá bom. Então, oscilador harmônico. Resumo. Então, pessoal, nós estamos interessados em estudar esse problema aqui. Né? Parece ser um problema não muito geral, né? Mas a gente discutiu bastante ele no semestre passado, mostrando que, na verdade, é a maneira, digamos, é o que acontece quando você está expandindo um problema em torno de um equilíbrio estável, certo? Quando é instável, aí você tem um oscilador invertido, esse tipo de oscilador invertido também é importante, mas não para esse curso, tá? Então, o oscilador harmônico é extremamente importante por causa disso. Toda vez que você está pegando pequenas vibrações em torno de uma estabilidade, você tem um oscilador harmônico. Por isso que quando você faz uma teoria de campos, por exemplo, de fônons, que são vibrações numa rede cristalina, é isso que você tem. A rede cristalina é extremamente complicada. As interações que estão mantendo aquela rede coesa são interações fortes, né? Não é uma coisa pequena teoria de perturbação. Porém, em torno do equilíbrio é oscilador harmônico. O que você descreve uma enormidade de fenômenos em estado sólido através desses fônons viajando nessa sua rede cristalina. Certo? Então, é um problema, como é que se diz? Um problema de brinquedo, que a gente chama um toy model, extremamente importante para a física, porque toda a parte de teoria de campos, oscilador harmônico também. Mesmo a teoria de campos, que não é uma teoria de campos de vibração numa rede, né? Que é justamente a razão pela qual durante tanto tempo procurou-se um éter, né? É que a gente sempre pensa em vibração como vibração de alguma coisa. Mas a teoria de campos vai e fala para a gente, não é uma vibração de alguma coisa. O campo é a coisa, né? E você vê as excitações dela. Bom, a solução clássica. Nós vimos aqui, é isso aqui. X de T. Certo? A gente viu que a condição de realidade, ou seja, a gente quer que essa solução seja real. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que B tem que ser igual a A complexo conjugado, certo? Se você faz isso e coloca aqui, é fácil você mostrar que essa solução clássica nada mais é do que uma combinação linear de cossenos e senos, certo? Que é natural. Mas esse formato vai ser muito útil para a gente, porque esse formato vai permitir a gente escrever os nossos operadores de criação e aniquilação, que nós já vimos lá atrás, né, em termos desses objetos aqui. Porque se vocês pensarem bem, pessoal, como é que é a equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger é uma coisa que é menos IH cortado DDT, né, igual a H. Então, basicamente, esse operador aqui, ó, ele está medindo a energia do seu problema. Certo? Então, se você pensar nesse operador agindo aqui, você vai ver que esse cara aqui, ele vai ter tipo energia negativa. E esse pedaço aqui seria um pedaço de solução de energia positiva. Tá certo? Isso se mantém quando você faz teoria de campos, a teoria mecânica quântica relativística, mas na teoria de campos muda a interpretação. Isso a gente vai discutir bem mais lá para frente, mas só para adiantar para vocês que esse tipo de construção, assim, com uma coisa oscilando em uma direção e outra oscilando em outra, é extremamente importante para a gente entender a estrutura do nosso vácuo, né, que vai ser definido por essas duas constantes. Certo? A gente vai chegar lá.
Bom, outra coisa muito importante que nós vimos é o Wronskiano. Né? A gente discutiu bastante ele, mostrou que ele está associado à independência linear. Né? A gente sabe também que o nosso problema com essa newtoniana, o problema clássico, é um problema de equações diferenciais de segunda ordem, né? E, portanto, precisa de duas condições iniciais para ser totalmente definido. E o Wronskiano vai justamente dizer para a gente se as condições iniciais são linearmente dependentes ou não, ou seja, levam a duas soluções linearmente dependentes. E qual a importância de você ter duas soluções linearmente dependentes? Nós vimos também que uma solução qualquer pode sempre ser escrita como uma combinação linear de duas linearmente dependentes. Então, de certa forma, conhecer duas soluções linearmente dependentes é o mesmo que conhecer todas as soluções. Isso é muito importante, porque a mecânica quântica se distingue fortemente da mecânica clássica, justamente porque na mecânica clássica você geralmente está interessado em uma solução. Ou seja, você tem uma particular condição inicial. Você está querendo estudar a órbita da Terra em torno do Sol. Você sabe, a Terra começou aqui com velocidade tal, quero saber onde é que ela vai estar depois. Certo? Você não quer fazer a pergunta qualquer planeta em torno do Sol, começando em tal ponto, para onde é que ele vai? Que seria a solução geral. Né? Enquanto na mecânica quântica nós estamos interessados em soluções gerais. Justamente pela natureza da mecânica quântica ser estatística, você não consegue fugir de ter que conhecer todas as soluções. Porque se ela é estatística, eu não sei onde é que estava a minha partícula, de certa forma. Então eu não tenho como descrever uma teoria que precise só de uma solução. Eu sempre preciso do conjunto de todas as soluções. Quando a teoria é linear, isso é fácil, porque a gente pode fazer soluções combinando outras soluções. Quando a teoria não linear, é quase praticamente impossível. A coisa fica muito complicada, porque você precisa conhecer todas as soluções uma a uma, de certa forma. Certo? Bom, Wronskiano, a gente define assim, Wronskiano da solução x1p1 com x2p2 é igual a esse determinante aqui. Certo? Se eu quiser escrever explicitamente, x1p2, x2p1. Certo? Isso aqui... Toda vez que eu boto esse negócio, eu fico pensando no dia que eu vou cair. E vai ficar gravado, claro. E eu vou postar. Bom, isso aqui parece bastante produto vetorial, né? E é, de certa forma, porque é justamente aquela questão do produto externo que a gente estudou bastante, que tem a ver justamente que coisas colineares, quando você simetriza, dão zero, né? E então a natureza é parecida e no caso dos produtos vetoriais também a gente serve para a mesma coisa, né? A gente define áreas. Você só consegue definir uma área num espaço se você define dois vetores diferentes. Se os dois vetores são colineares, você não define uma área, certo? Então essas coisas estão todas conectadas. Bom, a gente viu também uma outra característica super importante que é dt do Wronskiano é zero, né? O que é bom, porque imagina, se a minha noção de independência linear dependesse do tempo, eu poderia começar com duas soluções que são linearmente independentes e terminar com soluções que não são linearmente dependentes, né? O que seria extremamente esquisito, né? E esse também é uma das características extremamente importantes para a gente construir essas soluções gerais aqui em termos desses sistemas oscilatórios, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão... Tá tudo fresquinho, né? Bom, ok. A gente estudou operadores na representação de Heisenberg, tá certo? E a gente viu que na representação de Heisenberg os operadores satisfazem uma equação similar à equação de Hamilton, né? Nesse caso especificamente, a gente viu que o oscilador harmônico, para o oscilador harmônico, o operador posição satisfaz essa mesma equação aqui, tá certo? Que foi a equação que eu solucionei para obter esse cara aqui.
certo? E isso foi extremamente útil para a gente, porque sabendo disso e sabendo que esse cara aqui é constante, a gente pôde introduzir, primeiro, sabendo que essa equação é satisfeita e que isso é constante para qualquer coisa que apareça aqui, né, que seja a solução, a gente mostrou que dt do Wronskiano, e isso é importante, dos operadores de Heisenberg com uma solução complexa qualquer. Eu estou botando o Czinho aqui porque essa solução não satisfaz isso aqui. É uma solução complexa qualquer. Ok? A gente mostrou que o Wronskiano desse cara com esse cara aqui, né, é zero. É fácil ver o que está acontecendo, né? Veja, o Wronskiano, se você olhar para cá, ele vai ser linear em cada solução, certo? Vocês conseguem ver isso? Se eu pegar a solução aqui, se esse cara fosse A mais, né, se fosse, sei lá, alfa mais beta, gama mais delta, eu ia ter duas soluções aqui somadas. O Wronskiano ia ser linear aqui e ele é linear aqui também. Ele é bilinear, certo? Se ele é linear, esses caras aqui nunca vão aparecer x chapéu vezes x chapéu vezes p chapéu. Esses caras nunca aparecem multiplicados. Como eles não aparecem multiplicados, você não distingue esses caras de uma variável clássica normal. Né? O operador ele vai comutar, ele comuta porque ele comuta com esses caras que são números. Tá certo? Então, do ponto de vista dessa expressão aqui, é como se eu tivesse uma solução clássica qualquer aqui e outra solução clássica qualquer aqui. E a gente já viu que essas soluções clássicas são conservadas. Tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante, pessoal, porque permite, então, a gente chegar nesse operador aqui, que a gente vai definir como um operador de aniquilação. Agora vocês já sabem o nome, vocês sabem por quê, né? Que a gente define assim, Wronskiano, xp com xc, pc. E aí a gente bota aqui um H cortado, né, para tirar a unidade, certo? Você poderia botar qualquer coisa aqui, mas por simplicidade a gente já bota H cortado, que é o que a gente usa na prática, certo? Não faz grande diferença. Na verdade, bom, deixa eu falar isso agora quando eu introduzir o próximo aspecto. Bom, então a gente viu o seguinte, se eu agora pegar o comutador do meu A com o meu A Dagger, né, lembrando que quando eu tomar, deixa eu escrever aqui, meu A Dagger vai ser igual ao quê? Veja, esse cara aqui é autoadjunto, então o Dagger dele é ele mesmo. Esse é a mesma coisa. Esses aqui não. Como esses caras aparecem linearmente, como eu discuti antes, ou seja, né, quando eu fizer essa conta aqui, vai aparecer assim, x chapéu aqui, mas aqui é uma coisa clássica, e aqui p chapéu e é outra coisa clássica. Então, não tem inversão de posição, né? Porque se tivessem produtos polinomiais, né, quadráticos, né, quer que seja, desses caras aqui, então o Dagger ia ser mais complicado. Mas nesse caso não é. Então, como é que fica? Fica o Wronskiano de xp com x complexo conjugado e p complexo conjugado. Você vê que se eu não tivesse introduzido uma solução complexa aqui, o que aconteceria é que esse cara ia ser igual a esse. E se eles fossem iguais, bom, aí eu não poderia definir o operador de criação e aniquilação. A gente vai entender por quê. Tá? Bom, então, dadas essas duas definições, esse negócio aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre H cortado, Wronskiano do W e desse W Dagger aqui. Só por simplicidade, para a gente poupar, né? Para não escrever essa coisa toda aqui. O que nós mostramos então é o seguinte, incrivelmente, deixa eu quadrado. Quando você faz essa conta, você encontra aqui o seguinte, I sobre H cortado. Veja um detalhe, aqui a estrutura algébrica que está aparecendo é o comutador.
e é o comutador dos Wronskianos. Vocês têm 2 Wronskianos aqui. E o que a gente mostrou é que é o seguinte, o comutador desses Wronskianos vai dar o Wronskiano das soluções que aparecem ali, nos 2 operadores. Tá certo? Tem uma relação íntima entre o comutador e o Wronskiano aqui. Certo? Beleza. E aí a gente discutiu isso aqui. Né? A gente mostrou, né, que isso aqui, primeiro, é igual a 2 sobre H cortado. Aí o Wronskiano da solução real. Isso aqui é a parte real desse cara aqui, tá? Com a parte imaginária. No caso lá em cima, quando você faz o computador dos operadores, depois do igual também é o operador Wronskiano. É esse Wronskiano aqui. Né? Depois você muda e aparece o dado, eu fiquei um pouquinho perdido. É só para não ter que escrever, né, dentro dali do argumento esse x. Só para vocês lembrarem. Como está escrito aqui, eu já deixei ali. Então, veja, aqui eu falei para vocês, né? Se eu tivesse colocado esse cara real, esses 2 operadores seriam iguais. E justamente isso mostra de novo aqui. Isso aparece de novo aqui. Essas 2 soluções, para dar um Wronskiano diferente de 0, elas têm que ser linearmente independentes. Se elas forem linearmente independentes, uma não pode ser escrita em termos da outra. Como uma não pode ser escrita em termos da outra, aquele cara não pode ser real. Certo? Para que você tenha 2 coisas linearmente dependentes. Outra coisa importante que a gente descobriu é o seguinte. Isso aqui é um número, porque veja, a gente mostrou que isso aqui é uma constante. Não importa quais são as 2 soluções que a gente colocou aqui, o Wronskiano delas é uma constante. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante real, não é nem complexa. E a gente estudou o comutador, a gente estudou o operador número e o comutador com esses caras aqui e mostrou que eles criam criam e destroem o valor do alto valor daquele estado. Né? Então você tinha uma coisa assim, lambda, operador número, né? Lambda, lambda. E a gente mostrou que esses caras aqui, eles diminuem, eles decrescem esse lambda aqui desta constante, né? Ou criam, somam em lambda essa mesma constante. Certo? Então, não tem nada de especial eu escolher aquela constante positiva ou negativa. Certo? Se eu escolhesse, por algum acaso, para complicar a vida de vocês, esse cara aqui negativo, eu só estaria invertendo o significado do operador de criação e aniquilação. O dagger agora passaria a ser o de aniquilação e o sem dagger passaria a ser a de criação. Então, por causa disso, não é nenhuma imposição física. É aquele negócio que o matemático gosta de falar, sem perda de generalidade. Então, sem perda de generalidade nenhuma, a gente escolhe essa constante positiva. O que simplesmente serve para fixar o significado dos operadores. Tá certo? Não tem nada de especial, eu não estou fazendo nada aqui. Ok? Isso está tranquilo? Bom, então fazendo isso, a gente faz a escolha tradicional, que é esse treco aqui, igual a 1. Certo? Então cria um quanta, destrói um quanta. Né? Lembra, eu falei para vocês, no caso do operador de criação e aniquilação, entre aspas, do momento angular, que é o LZ, a gente não normaliza com H cortado, tanto que cria H cortado. O alto valor, né, do momento angular aumenta em H cortado e diminui de H cortado. Aqui a gente normaliza. Novamente, uma escolha, certo? Sem impacto físico, certo? Vai mudar só o significado dos objetos matemáticos que nós estamos usando. Tá bom? Maravilha? Então, lembra, isso aqui impõe que as soluções são linearmente dependentes e essa escolha aqui normaliza os nossos estados, que de certa forma fixa o significado. Veja, o sinal desse cara diz quem é o de criação e quem é o de aniquilação, e esse número diz que quanto cada um desses operadores está criando. Se está criando 1, se está criando 20, se está criando 300.
Entendeu? Eu poderia fazer qualquer escolha aqui, tanto faz. Né? Só mudaria o significado do operador. Aí ele passaria a criar, de uma coisa que cria 1 e aniquila 1 para uma coisa que cria 200 e aniquila 200. Certo? Bom, próximo camaradinho aqui. O próximo conceito importante é o operador número. Né? Dada agora as definições todas, a gente define ele como sendo A dagger A, que é auto adjunto limitado. Por baixo. Então a gente fez uma argumentação, né? O auto-adjunto é fácil ver, e ser limitado por baixo a gente fez uma argumentação, abriu uma conta extensa, mostrando como que, escrevendo esse cara aqui explicitamente em termos desses caras, desses P's, XCs e PCs, a gente encontra objetos que vão ter propriedades, vão ser limitados, e aí a gente descobre, né, que o N vai ser um polinômio quadrático em X, em P. Bom, essa conta toda a gente mostra que esse N é limitado. E por que isso é importante para a gente? Porque a gente quer saber quais são os possíveis autovalores, justamente para a gente poder definir o menor autovalor possível. Se é limitado, tem o menor. Certo? Em geral, a gente tem isso aqui. É um operador autoadjunto, então tem uma base associada. É fácil ver que essa base aqui ela é completa. Né? A gente tem isso aqui. A gente mostrou também, né? Exceto pela raiz aqui, vocês podem tentar lembrar, pensar nisso aqui como se fosse uma derivada. Isso aqui como se fosse uma integral. Certo? Mas tem essa raiz aqui atrapalha um pouco. Né? Se derivar uma coisa tipo x elevado a n, cai o n e o x fica elevado a n menos 1. Caiu raiz de n. Quando você integra, né? Só que, bom, não é uma boa analogia não, porque o negócio está no lugar errado aqui. Tá. Ok. Então, como eu falei para vocês, é limitado por baixo. Então, isso leva a que o nosso n tem que ser um inteiro e, portanto, é fácil ver que esse cara aqui é igual a zero. Certo? Eu tenho um estado de menor alto valor e quando eu aplico um operador de destruição nele, esse estado vai no vetor nulo. Tá certo? Não confundir esse cara com vetor nulo. Ele não é um vetor nulo, ele é um vetor de fato, tem propriedades físicas, tem probabilidade diferente de zero de você encontrar partícula aqui e acolá, certo? E esse cara aqui não, ele é um vetor nulo. Certo? Ele representa nada. Ok? Bom, então, o que é importante para a gente aqui é o seguinte. Esse cara aqui, ó, isso aqui forma uma base completa e
certo? Então, a gente tem de graça uma maneira de representar o nosso problema, certo? Ou seja, dado uma representação, eu tenho uma base, né? Com essa base eu represento qualquer vetor. Então, a posição do meu oscilador harmônico vai sempre ser, né, a função de onda do meu oscilador harmônico, se eu pensar assim, se quiser pensar assim, vai sempre poder ser escrita como uma combinação linear desses estados. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, claro, com particulares coeficientes, certo? Só que, veja, pessoal, a gente está fazendo isso aqui tudo, mas não falamos ainda das nossas soluções. Esses caras aqui estão em aberto, tá certo? Se esses caras estão em aberto, e eles são determinados por 4 números, né, que seriam parte real e imaginária, são esses 4 números aqui. São condições iniciais para esses caras aqui. Significa que eu tenho um espaço quadridimensional para escolher a representação. Eu tenho um monte de representações diferentes. Eu tenho um 4D de representações diferentes, certo? Isso é extremamente importante para um monte de coisas de física, inclusive até teoria de cordas, tá? Mas deixa para lá. Tão degenerada. Para a gente entender a relação dessa base aqui com a base tradicional, vale a pena a gente reescrever nosso problema em termos dos operadores de criação e aniquilação. Então, basicamente, a gente precisa o quê? Inverter a nossa expressão, que é, atualmente, operador de criação e aniquilação como combinação linear de x e p, e inverter isso para escrever x e p como combinação linear dos operadores de criação e aniquilação, certo? Então, lembrando aqui, só para a gente poder acompanhar a conta. Como é que a gente faz, pessoal, para isolar esse negócio aqui? Eu quero encontrar x e p em termos de A e H. É fácil. Se eu multiplicar esse cara aqui primeiro, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu multipliquei esse cara aqui por xc estrela. Depois eu multipliquei esse cara aqui por xc e subtrair. Vou obter o seguinte. A xc estrela menos A dagger xc, deixa eu ver se eu não fiz besteira. A xc estrela, isso. Então, ó, esse pedaço aqui, ó, vai ficar módulo de xc quadrado e esse aqui vai ficar módulo de xc quadrado. PP. H cortado, H cortado. Quando eu subtrair, esses caras vão embora. Só preciso me preocupar com esse cara aqui. Então vai ficar assim. X sobre H cortado. E aqui vai aparecer assim, ó. XC estrela, PC, que é aquele cara ali, menos XC PC estrela. Tá certo? Só que o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o Wronskiano menos o Wronskiano de XC PC, XC estrela, PC estrela. Tá certo? E a gente já viu que a condição de normalização é que isso aqui, né, esse cara é menos IH cortado. Né, a normalização que a gente fez para que os operadores de criação e aniquilação criem 1 ou aniquilem 1 é equivalente a esse. Se você olhar as notas de vocês,
vai ter que isso aqui vai ter que ser, né? Isso aqui vezes IH cortado é igual a 1. Você joga para o outro lado desse aqui. Bom? Então, tenho... Não, menos isso fica mais aqui. Menos já fica mais aqui. Certo? Ou seja, eu vou ter o seguinte. X chapéu é igual a I, que multiplica A chapéu dagger XC menos A chapéu XC dagger. Então, olha que interessante. Aqui aparece o operador de criação e de aniquilação, e aqui aparece a solução clássica, entre aspas. Tá certo? Mas é mais interessante que isso, se vocês pensarem bem, porque a gente mostrou que, como a gente construiu nossos operadores de criação e aniquilação a partir do Wronskiano, eles são constantes. Eles são operadores de Heisenberg constantes, o que já é uma coisa meio esquisita. Mas eles são constantes porque a gente construiu eles com uma combinação linear desse operador de Heisenberg com esse operador com essa solução clássica. Tá certo? Eu estou misturando duas coisas que dependem do tempo e estou fazendo essa combinação especial para que isso aqui seja uma constante. Tá certo? Então, é um operador de Heisenberg, mas é um operador de Heisenberg constante. Isso confunde bastante as pessoas. Certo? Então, lembrem disso. E agora, com essa inversão, olha o que aconteceu. Isso aqui é o operador de Heisenberg. Né? Lembra, ele depende do tempo. Ele dá a posição do nosso oscilador harmônico como função do tempo. E a dependência do tempo dele vem todo daqui, ó. Então é como se eu estivesse construindo minha solução quântica como uma combinação linear de operadores constantes vezes soluções clássicas. É como se fosse, não, é exatamente o que eu estou fazendo, certo? O que vem, e só é possível porque são teorias lineares. Teorias não lineares, você não consegue fazer essa brincadeira, certo? A coisa, essa conservação que a gente tem do Wronskiano, ela, na verdade, é uma ferramenta mínima, mas muito importante para fazer construção de soluções não lineares, tá certo? No caso linear, ela passa a te dar uma coisa completa, ela te dá a solução completa. No caso não linear, não, certo? Isso é assunto bem mais avançado. Vou botar aqui o de T só para vocês lembrarem, certo? E fazendo a mesma combinação, a gente tem o seguinte. Eu pego o meu A com o meu PC estrela, menos o meu A dagger com PC, ou seja, esse aqui com PC estrela vai dar módulo de P quadrado. Esse aqui com PC vai dar módulo de P quadrado. Se eu subtrair os dois, esse termo vai embora, sobra só esse. Então, eu faço a combinação, assim como eu fiz essa aqui, e obtenho o seguinte. P chapéu sobre H cortado. E aqui a gente tem a mesma coisa. Ó, o positivo, esse aqui eu multipliquei por PC estrela, então ele vai ser o negativo e esse aqui vai ser o positivo. Então esse cara aqui vezes o PC estrela, esse aqui vezes o PC, vai dar a mesma coisa. XC, isso. XC estrela, PC menos PC estrela, XC. Tá certo? Novamente, esse cara é igual a IH cortado. E isso aqui vai ficar, então, vou inverter já aqui, vou fazer assim. P chapéu vai ser igual a I A chapéu dagger PC menos A chapéu PC estrela. Certo? Novamente o mesmo padrão. Meu operador de Heisenberg aqui, né, que depende do tempo, é uma combinação linear dos mesmos dois operadores. Certo? Tanto a posição quanto o momento são representáveis como combinação linear dos dois mesmos operadores.
O que tinha que ser, né? Porque se esse cara aqui forma uma base completa, forma uma maneira de descrever o meu espaço completamente, eu teria que ter a capacidade de fazer essa descrição que eu acabei de fazer. Tá certo? Agora, uma outra coisa importante para você ler daqui, que é o seguinte, nos livros, se você pegar, por exemplo, o livro do Shankar, você vai encontrar tudo isso aqui feito, só que no livro do Shankar, isso é uma constante e isso é uma constante. Tá certo? Mesma coisa, esse cara vai ser uma constante e esse cara aqui vai ser uma constante. E por que ele pode fazer isso? Porque tudo que a gente fez aqui vale para qualquer tempo. Veja, essa expressão aqui, ela vale para qualquer tempo. Esse cara é constante, então ele tem é o mesmo operador, mesmo se calculado em qualquer tempo t. E aqui, como é uma combinação que vai me dar uma constante, eu posso calcular esse x em qualquer tempo e esse cara em qualquer tempo. Se eu calculo tudo isso aqui sempre no t0, onde o operador, se vocês lembrarem, é onde o operador de Heisenberg coincide com o operador de Schrödinger, isso aqui tudo vira Schrödinger, porém esses caras são constantes. Então, lá no livro do Shankar, você vai encontrar, né, tanto o seu x quanto o seu p, alguma combinação linear, onde esses caras vão ser alguma coisa do tipo raiz de m ômega sobre h cortado. Não, uma combinação dessas constantes que eu acabei de falar. Tá certo? Mas aqui a gente vê que as duas coisas valem e essa segunda é somente uma simplificação dessa primeira mais geral. Certo? Até aqui, pessoal, isso aqui já é novo, tá? Isso aqui a gente não tinha discutido antes. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem para a gente não perder muito o fio da meada. Tem muita coisa importante aqui, tá? O que vai mudar é porque agora aqui, ó, se eu pegar todo mundo em T0, aqui é o P de T0 e aqui vai ser só o meu P inicial e aqui só o complexo conjugado do meu P inicial. Ou seja, esse cara aqui vai me dar uma definição do operador de Schrödinger. Tá certo? Enquanto eu posso pegar esse cara aqui como um operador de Heisenberg. Certo? Então, essa que muda, é a representação dos operadores. Né? Seja em termos de operador de Schrödinger ou de Heisenberg. Aí traz toda aquela discussão que a gente fez no semestre passado sobre os dois tipos de representação. Certo? Bom, lembrando do que a gente viu um pouquinho atrás, que era o seguinte, o Wronskiano do XC, PC, XC estrela, PC estrela, ter que ser menos IH cortado, né? É o que a gente usou o tempo todo aqui, né? Esse cara aqui é menos IH cortado, se eu passar um menos para cá, fica IH cortado. E que uma solução complexa pode ser escrita assim, ó, A, tá certo? Agora a minha solução é complexa. Esse A aqui e o B que vão aparecer são quaisquer números complexos. Mas números complexos, não funções complexas, tá? Então isso aqui é A exponencial de I ômega t mais B exponencial de menos I ômega t. Certo? Bom, se a gente quiser o P, é fácil, né? Pode perguntar. Por que a gente está fazendo isso? A gente está mostrando como que dentro da estrutura do oscilador harmônico tem essa representação em termos dos operadores de criação e aniquilação. E agora estou tentando explorar essa representação dos operadores de criação e aniquilação para a gente representar problemas completos. Eu vou mostrar depois como a gente constrói a função de onda, como a gente chama os polinômios de Hermite, todas essas coisas vão estar aqui. Só que tem uma coisa mais interessante aqui. Quando você pega o tratamento comum, você fixa de cara esses caras aqui. Se você pegar o livro do Shankar, é assim. Oscilador harmônico, vamos resolver. Chega nesse ponto, ele fala assim, vamos introduzir o operador de criação e aniquilação, que é assim. Tum.
Ele não diz por que ele está introduzindo daquele jeito. Ele introduz e depois prova. Comuta, o comutador dá 1, blá, blá, blá. Mas ele não diz por quê. E aparecem essas constantes mágicas aqui. Por que aparece, né? Por que aqui, quando ele introduzir esse cara aqui vai ser raiz de ômega... Esse cara tem que ser raiz de M ômega sobre H cortado e esse cara aqui raiz de H cortado sobre M ômega. Você não sabe, entendeu? E eu estou mostrando não só por que vai ter que ser dessa forma, mas se você fizer uma escolha diferente, quais são as consequências. E como eu falei para vocês, isso já ainda no semestre passado, isso tem a ver com outros tipos de estados do oscilador harmônico que são muito importantes na prática. O pessoal que trabalha com ótica quântica, que trabalha com outras coisas em física, até em cosmologia, trabalha com esses estados espremidos, que tem a ver justamente com esses estados que não são do oscilador harmônico tradicional. Entendeu? Então tem um monte de coisa importante, mas daqui a pouquinho, demora um pouquinho para chegar, tá certo? Bom, então a gente sabe isso aqui e nós sabemos também que, né, isso aqui é a equação de Hamilton, né? A gente sabe que x ponto é igual a P sobre M, né? Se a gente inverter aqui, a gente encontra isso, ou seja, a gente vê aqui facilmente que isso aqui é M e H cortado. Não. I M ômega. Ih, rapaz. Esqueci de botar o H cortado. Deixa eu ver. Mais algum lugar. Não. Certo. Certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Posição sobre tempo e velocidade. Deixa eu ver. Posição, velocidade, momento sobre H cortado. Tem uma coisa errada aqui. Ah, não, eu estou viajando, pessoal, desculpa. Eu estou a unidade do ômega aqui para energia, mas não precisa fazer. Minhas notas estavam certas e eu pensei errado agora, certo? Isso aqui, efetivamente o que eu estava fazendo antes era mudar a unidade desse ômega para, em vez de ser frequência, para ser energia, tá? Mas a gente faz comumente com frequência, não com energia, tá bom? Beleza, a gente tem esse negócio aqui. E agora a gente pode construir e ver como que fica os nossos operadores aqui, certo? Mas antes disso, a gente precisa normalizar esses caras. Ou seja, a gente precisa pegar uma forma explícita e encontrar quem é A e B, né, através desta imposição. Veja, isso aqui está tipo fixando uma norma para esses caras aqui. Em princípio, como eu falei para vocês, eu tenho A e B, são constantes complexas, mas são complexas, então eu tenho 4 graus de liberdade. Tenho 4 números que eu posso escolher. Quaisquer 4 números que eu escolha, contanto que satisfaçam isso aqui, são uma possível escolha, certo? Mas é claro que esse aqui vai dar uma restrição já nessa dimensionalidade. Vamos lá. Ok, a gente vai ter o seguinte. XC PC estrela menos PC XC estrela igual a menos IH cortado. E aí vai ficar assim. A exponencial de I ômega T mais B exponencial de menos I ômega T vezes o meu P, né? O meu P complexo conjugado, então vai ficar assim. Menos I M ômega. Deixa eu agora... Isso aqui está multiplicando A exponencial de I
ômega t. Aí tem um menos, porque é o complexo conjugado, tá? Tem esse menos aqui, que veio da derivada. B exponencial de I ômega t. Tá certo? Mas, veja, isso aqui, esse cara é o complexo conjugado desse. Então, eu vou escrever assim, menos complexo conjugado, para dizer que é o menos o complexo conjugado dessa expressão aqui, tem que ser igual a menos IH cortado. Tá certo? Maravilha. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse cara aqui em evidência e multiplicar esses caras aqui dentro, tá? Eu tenho esse vezes esse, e olha o que acontece. O I, né, tá positivo, aqui tá negativo, corta. Sobra o quê? Módulo quadrado. Então vai ficar assim. Menos I M ômega módulo quadrado de A. Tá certo? Mais. Faltou. Obrigado. Tá? Esse vezes esse, mesma coisa. Esse cara aqui vezes esse cara aqui vai dar menos módulo quadrado de B. Certo? E agora eu vou ter o quê? Eu vou ter esse vezes esse e esse vezes esse. Mas o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. Mais, vou botar esse aqui primeiro. A, B, estrela, que é esse aqui, exponencial de 2i ômega t. E aqui, dentro desse parênteses ainda, eu vou ter esse vezes esse, que vai ser A estrela, B exponencial de menos 2i ômega t. Tá certo? Isso tudo menos o seu complexo conjugado. E isso aqui vai ser igual a menos IH cortado. Certo? Mas vamos lá, pessoal. Esse cara é um número complexo, né? Uma função complexa. E esse é o complexo conjugado dela. É a mesma coisa, tá vendo? O A vem para o A estrela, o B estrela vem para B, exponencial de mais 2i ômega vira exponencial de menos 2i ômega t. Só que um número complexo menos o seu complexo conjugado é um número imaginário puro. O número imaginário puro vezes o número imaginário, que é o i que está aqui fora, é um número real. Só que se eu pego uma coisa complexa e subtraio o complexo conjugado, a parte real vai embora. Né? Ou seja, z menos z estrela é igual a 2i parte imaginária de z. Eu não preciso me preocupar com a parte real de z, só com a parte imaginária. E eu acabei de mostrar para vocês que isso aqui é a parte real, porque tem um i aqui, ó, multiplicando uma coisa que é imaginária. Só sobra esse pedacinho aqui. Certo? Ou seja, lembrando disso, com menos cc eu ganho um fator de 2. Então vai ficar assim. Menos 2i m ômega módulo de A quadrado menos o módulo de B quadrado igual a menos i h cortado. Ó, tem um menos i aqui, tem um menos i aqui, aí eu sobra isso aqui. Ah, tem dois. Dois é importante. Tá certo? Então veja, aquele espaço das possíveis representações não é quadridimensional. O espaço das possíveis representações é tridimensional. E ele é definido por essa equação aqui. Tá certo? Então, eu posso estudar o espaço de todas as possíveis representações do oscilador harmônico estudando esses caras aqui.
Algumas vão ser mais úteis, algumas vão ser menos úteis, porque o que a gente vai mostrar depois é que algumas representações, elas são invariantes no tempo. Tá certo? Ou seja, elas... Pode falar. Professor, quando você falou da ser tridimensional, no início dessa representação, você já usou ser tridimensional ou não? Não, na verdade, a minha construção me levou a isso. Porque eu vi que eu precisava de duas soluções linearmente dependentes, lembra? Lá atrás, para construir o operador de criação e aniquilação, eu precisava de uma solução XC. Eu mostrei que para o comutador dele ser igual a 1, eu precisava de duas soluções linearmente independentes. Nesse momento, eu já sabia que eu precisava de 4 constantes para definir duas soluções linearmente independentes. Né? Eu vi que eu podia escolher o sinal daqueles caras, justamente para definir quem é o criação, quem é a aniquilação, e eu podia definir um certo módulo que simplesmente me dava o significado de quanto que estava criando e quanto estava sendo destruído pela cada aplicação do operador, mas que essencialmente não muda nada, tá certo? Essas duas restrições juntas me levaram agora a isso aqui, tá certo? Ou seja, esse aqui é um espaço esquisito, porque se fosse isso aqui, ó, o que seria? Que tipo de espaço a gente estaria? Nós estaríamos? Eu não estou entendendo quando você fala espaço. O espaço das escolhas possíveis. Isso aqui é uma variedade, tá certo? Essa variedade ela seria assim, ó. A real ao quadrado mais A imaginário ao quadrado, são números reais, tá? Mais B real ao quadrado mais B imaginário ao quadrado igual a uma constante. Que variedade é essa? É uma 3 esfera. É uma esfera com superfície tridimensional. Se estivesse só assim, ó, seria o quê? Seria uma superfície de uma esfera tridimensional. A superfície de uma esfera num espaço tridimensional. Isso aqui seria a superfície de uma esfera no espaço quadridimensional. Certo? Mas não é isso que acontece. A gente tem um menos aqui e um menos aqui. Certo? Torna. O sinal muda, faz o quê mesmo? Então, isso aqui não é mais uma esfera. Parece um espaço hiperbólico, né? Uma coisa esquisita, um hiperboloide e tal. Só que aqui a gente não está vendo mais uma coisa. Tem uma liberdade de fase. Eu posso ter uma fase global aqui, justamente porque está vendo que esse cara aqui não depende de fase. E quando eu faço minhas representações, as minhas escolhas, eu posso multiplicar esse operador por uma fase e eu continuo tendo o mesmo operador. Certo? Eu vou mostrar com mais detalhe na próxima aula, porque agora não tem mais tempo, mas basicamente o que acontece é que se você faz essa escolha de fase e considera que ela também é parte arbitrária, você pode fazer uma escolha de fase e tirar um cara desse aqui. Então, esse é o espaço de todas as representações possíveis. E por que isso é um espaço legal? Que espaço que vocês conhecem que é assim? Vocês nunca viram isso aqui? Aposto que já. Isso aqui é Minkowski. Minkowski com 2 espaços e um tempo. Então, um ponto no espaço de Minkowski com 2 espaços e um tempo equivale a uma representação do oscilador harmônico. Um ponto no espaço de Minkowski com duas posições, né, 2 espaços e um tempo, equivale a uma representação do oscilador harmônico. Certo? E a gente pode ver esses pontos no espaço de Minkowski relacionados às características físicas da representação que a gente vai estudar. Então, os N pontos do espaço de Minkowski podem levar a N osciladores harmônicos? Representações de oscilador harmônicos diferentes, sim. Isso. Certo? Pode atribuir esse significado para essas CA também? Pode. Pode, isso aqui forma álgebra de Clifford.
Você mostra que isso aqui mostra que forma álgebra de Clifford, e aí você tem... você gera uma intuição física sobre o significado desse espaço de Minkowski aqui. Então, toda vez que você vê um negócio vibrando no chão, assim, você pensa que tem um espaço de Minkowski aqui. Estou brincando. Tá? E aí a gente vai explorar um pouco essas coisas aqui, porque isso aqui é a base da teoria de campos, tá, pessoal? Essa escolha aqui, agora feita para todos os seus operadores por uma teoria de campos, equivale ao vácuo da teoria de campos. Certo? Então, o pessoal busca os vácuos possíveis de uma teoria de cordas, tem a ver com o produto desse problema muitas e muitas vezes. Certo? Mas é isso, pessoal. Te encerro. Essa aqui vai até 10, né? Ah, tá, eu tinha esquecido. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Porque aqui eu acho que tá um bom momento para fechar o assunto. Não, eu sei, mas eu me perdi aqui. Não dá tempo pra gente fazer nada muito mais do que isso. Não. Vocês têm mais alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Então, com o primeiro dia de aula, a gente termina. Eu dou uma folguinha de 3 minutos para vocês.